Diego Amorim, de Brasília. Diego, agora há pouquinho disse que vai ter cantoria hoje aqui no jornal. É isso, Heródoto. Bom dia a você, bom dia ao nosso ouvinte. Sexta-feira é dia que a gente arrisca cantar um pouquinho depois de mais uma semana puxada aqui em Brasília. Vou começar falando do arcabouço fiscal, esse nome que virou quase um palavrão, arcabouço fiscal, né? Há uma expectativa muito grande do que o novo governo Lula vai fazer em relação a isso, sobretudo o Ministério da Fazenda de Fernando Haddad. O Arthur Lira disse nessa semana que apoia e vai aprovar esse arcabouço fiscal em 15 dias lá na Câmara. É a promessa do Arthur Lira, antes da reforma tributária, promete ele. A Fundação Getúlio Vargas, da FGV, divulgou uma pesquisa dizendo o óbvio que a aprovação desse arcabouço fiscal pode contribuir para o cenário de crescimento do país. O Fernando Haddad está colocando ali panos quentes, é o papel dele como ministro da Fazenda, sobre essa enrolação toda em torno dessa definição. Então está dizendo que não vê razão para preocupação nesses adiamentos seguidos que a gente está tendo de apresentação de fato do que vai ser esse novo projeto, essa nova proposta para controle fiscal do governo. Nessa semana tivemos o Copom mantendo a Selic em 13,75% ao ano. O que está acontecendo, Heródoto e ouvinte, é que o governo está precisando de mais tempo para articulação com o Congresso, para quando apresentar esse arcabouço, ele já está mais no ponto de ser aprovado mesmo lá no parlamento. E o segundo, o Lula está tentando acalmar os ânimos internos. Não é todo mundo que está concordando com o Fernando Haddad. A gente tem falado aqui com frequência da Gleisi e de outras áreas do PT que não estão satisfeitos ali com essa movimentação em torno do arcabouço fiscal. Para isso, Heródoto, vai ou não vai, para ou segue? Eu imaginei Fernando Haddad cantarolando essa semana. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. O Fernando Haddad está mais ou menos assim nessa semana aqui em Brasília, lá no Ministério da Fazenda, Heródoto. Lula e Moro. Não vou me ater muito a falar muito desse assunto, já falei ontem, mas teve um fato novo ontem durante o dia, né? O presidente Lula disse lá num evento no Rio de Janeiro que acha que o Moro ter sido ameaçado de morte ele e a sua família, por integrantes de uma facção criminosa, a própria Polícia Federal, ligada ao Ministério da Justiça, lá de Flávio Dino, do governo Lula, prendeu pessoas, tem mensagens, tem detalhes do plano. Ontem até a juíza Gabriela retirou o sigilo dessa investigação. Tem promotor ameaçado também, não foi só o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. Tinha até parede falsa que foi descoberta pelos agentes da PF em um dos imóveis ali, que seria o esconderijo do senador Sérgio Moro. Então é inacreditável que o presidente Lula tenha ontem dito que isso pode se tratar de uma armação do Moro. Eu volto a dizer o que eu disse ontem, que vingança não é amor, e acredito que a vingança cega muito. Então, a insatisfação, para não dizer o ódio do Lula pelo Moro é tão grande que leva ele a não ver os fatos. A Polícia Federal investigou, prendeu pessoas. Não dá para dizer que foi uma armação do próprio senador Moro. Então, para isso, eu volto a dizer o que eu disse ontem, acredito e torço muito como brasileiro para que aquilo que os aliados ontem estavam dizendo nos bastidores em Brasília se concretize. Olha, a gente vai falar com Lula, porque de fato essa fala foi infeliz, foi uma fala pouco inteligente, próprias pessoas dentro do governo, Lula dizendo isso ontem. Então, esse governo chegou ao poder falando em amor e não em ódio. Então eu quero crer que essa música aqui ela não vai se concretizar, que é o seguinte: inocente e apaixonado, eu tava crente que ia viver uma história de amor. Não era amor, não era? Não era amor, era cilada. Torço pra que não, Heródoto. Essa aí me lembrou a música Vingança, do Lupicínio Rodrigues. Solta a voz, Heródoto, vai, vamos cantar. Eu gostei tanto quando me contaram que te viram chorando e bebendo na mesa de um bar. Muito bem. Heródoto, seguindo aqui pra gente caminhar pro fim, PDT e Lula. PDT é o partido do Ciro Gomes, que foi candidato à presidência de novo ano passado, não ganhou. É uma relação ali para falar de amor e ódio de novo entre o PDT e o Lula.
e o Ciro bate no Lula, depois faz as pazes meio meia boca, mas faz. Aí o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, na campanha do ano passado, dizia que jamais integraria um novo governo Lula se o Lula fosse eleito. Aí o Lula foi eleito e o ministro hoje da Previdência é quem? É o Carlos Lupe, do PDT. Mas aí ontem, o senador Cid Gomes, do Ceará, que é irmão do Ciro Gomes, ouvinte, deu uma entrevista para o jornal O Globo, descendo a lenha no governo Lula, dizendo que até a segunda metade desse governo, ele defende que o PDT pule do barco e rompa com o governo Lula, para que o PDT tenha caminho para lançar candidato em 2026. Será que vai ser Ciro Gomes de novo? Não sabemos. Então, o que eu percebo dessa relação do PDT com o Lula e com o PT, Heródoto e ouvinte? Há um esforço muito grande, mas não dá liga. De vez em quando eles conseguem se abraçar, ficarem juntos, mas logo vem um sentimento que volta. E para isso eu lembrei de um clássico do Fagner, que é: quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Essa é a relação entre o PDT e o Lula. Tem mais uma aqui, que é a força do Arthur Lira. Não tem jeito, o Arthur Lira, minha gente, tem uma força política em Brasília que hoje ela é inquestionável. E isso é muito ruim para qualquer presidente, para qualquer inquilino do Palácio Planalto. Foi para o Jair Bolsonaro, está sendo para o Lula, porque fica sempre aquela coisinha, a gente escuta aqui em Brasília: o Lula vai completar o governo, ameaça de impeachment, o Arthur Lira é muito forte, se ele acordar querendo abrir esse processo, ele abre, fica aquela coisa toda. Tem o orçamento secreto, que deixou de ser orçamento secreto, mas está ganhando um outro nome, mas é algo muito parecido que está acontecendo aqui na distribuição de emendas. Teve a guerra nessa semana das medidas provisórias entre o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Está tudo travado. A pauta do país está na mão do Arthur Lira. É ele que decide o que vai ser votado, o que não vai ser votado, quando que o arcabouço fiscal vai avançar lá, quando que a reforma tributária vai avançar. O Arthur Lira é o dono da bola. É o dono da bola em Brasília. E o Renan Calheiros disse ontem para o colega jornalista Guilherme Amado, no Metrópolis, que o Arthur Lira não tem jeito, é muito irrecuperável. Renan Calheiros e Arthur Lira, que são inimigos lá em Alagoas. Para isso, eu lembrei de uma música que é o Lira cantando pro Lula, tá, Heródoto? É o Arthur Lira cantando pro Lula. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior, vem que eu te ensino como ser bem melhor. E aí tudo que o Lula manda pro Congresso é o Lira que vai dar o tapa final ali. Então o que você precisa, Lula, o Lira cantando, é de um retoque total, vou transformar o seu rascunho em arte final, agora não tem jeito, cê tá numa cilada, é cada um por si, você por mim, mais nada. Esse é o Arthur Lira aqui em Brasília. Vou marcar um show com eles dois. Vamos, eles vão gostar. Chega de cantoria, vou finalizar, Heródoto, desejando um ótimo dia a você e aos nossos ouvintes da Nova Brasil em todo o país, especialmente para Cláudia Moia, que é uma aniversariante do dia, ouvinte da Nova Brasil, ouvinte do jornal Nova Brasil, me pediu para cantar uma música para ela. Então, para ela, eu vou cantar uma música de esperança, que é a seguinte: ontem a bolsa despencou, vamos ver como é que vai ser hoje, o dólar subiu, tá uma confusão lá no parlamento sobre esse negócio das medidas provisórias. Governo Lula com dificuldade de construir base, Planalto refém das mesmas pessoas no Congresso Nacional aqui em Brasília, os projetos estão travados, tem muitos ministérios que ainda não conseguiram montar o seu time do terceiro escalão, já são quase 3 meses de governo e nada. Então, os anos se passam e a gente fica com essa expectativa de que entra governo, sai governo, a gente vai conseguir sair do poço no Brasil. Então eu lembrei de Zé Ramalho, que canta uma música que é maravilhosa, mas eu vou cantar mal, não consigo chegar perto de Zé Ramalho, tá muito cedo para cantar bem, mas acho que os anos irão se passar com aquela certeza que teremos no olho novamente a ideia de sairmos do poço, na garganta do fosso, na voz de um cantador. Bom dia, Heródoto, até segunda-feira. Até. Muito bom, muito obrigado. Um abração então para você.